Muito bem, senhores, muito bem. Estamos aqui domingo, 10 horas da manhã, para a live de número 55.0, senhores. Live de número 50. Por que você investe no seu lado negativo? Então, estou muito feliz com esse número, né? Número de 50 lives. Acho que no total, aos domingos foram, acho que 32 domingos, né? Pelas minhas anotações aqui. Bastante coisa. As lives das quintas, das quintas um pouquinho mais curta. E as lives aos domingos de 1 hora de duração. Qual é a intenção dessas lives, né? O que eu tenho em mente aí? Qual é a ideia de fazer essas lives todos os domingos? Então esse projeto é um projeto que surgiu na pandemia, foi a pandemia ela funcionou como uma espécie de catapulta, né? Ela me lançou nas redes sociais, porque era algo que eu não tinha muito interesse, era algo que não me atraía. Mas com a pandemia, com o início da pandemia, acho que tudo isso começou com... Eu comecei a fazer alguns vídeos em meados de abril do ano passado, 2020, e as lives vieram um pouquinho depois. No início foram esses vídeos. Eu fui convidado para 2 lives, uma live com a Patrícia da Estação Baguete, depois eu participei da live de entrevistas da minha esposa, da Aline. E o assunto inicial sempre, o assunto inicial era o interesse ali desses vídeos, dessas lives no início, eram sempre, o assunto era a pandemia. Então, o impacto emocional, o impacto psicológico do confinamento, a identificação, as pessoas estavam muito identificadas com os sintomas do Covid. Então, a importância de você acompanhar as notícias, mas sem viver essa identificação emocional, um aumento da depressão. Então, esse impacto do Covid, esse impacto da pandemia, do confinamento, então isso que exigiu no início esses vídeos e essas lives. Aí eu comecei a achar um pouco chato ficar gravando vídeo e fui insistindo um pouquinho mais nesse projeto de lives. E no início não gostei, achei estranho, não conseguia não conseguia gostar ali do resultado, mas fui insistindo. A ideia, o meu hábito, né? Eu estou mais acostumado com sala de aula. Hoje eu vivo exclusivamente do consultório, mas teve um período da minha vida que eu dei bastante aula, então estava acostumado ali com uma sala com 20, com 30, com 40 alunos e falar, né, para uma tela pequena. Então tudo isso foi um processo de adaptação e hoje estamos aqui com a live de número 50. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa live de número 50. E qual é o objetivo, né, desse projeto? É levar isso que eu faço de uma forma mais intimista, de uma forma mais fechada, para um âmbito maior, né? Levar esse conhecimento para as redes sociais, porque o que ocorre dentro de um consultório, num atendimento clínico, é uma experiência muito significativa, é uma experiência profunda, é uma experiência rica. Então a ideia das lives é transpor, né? É traduzir isso que ocorre nessas 4 paredes do consultório, dessa forma mais intimista, para um âmbito
maior para as redes sociais. E aí levar um pouco também dessa, eu tenho aí com a minha analista, eu tenho 28 anos de terapia, né? A Rose hoje deve estar aí ou próxima ou já com uns 80 anos, e então muito do meu percurso, da minha carreira tem a ver com essa experiência da minha terapia pessoal, esses 28 anos, e esses 22 anos atendendo os pacientes, né? Eu começo a atender ali, às vezes 7 da manhã, às vezes 8 da manhã. O último paciente, eu vou fechar o consultório 7 da noite, 8 da noite, às vezes 9 da noite. Então, é essa experiência, né, de 22 anos com os pacientes ensinam muito ao psicólogo, ao analista, né, o quanto os pacientes ensinam, o quanto a gente aprende, aquela ideia mesmo de que ao atender, né, o psicólogo ao atender, ele se atende. Tudo na vida é assim, né? Se a gente parar para pensar, tudo na vida é assim. Então, no consultório não é diferente. Então, ao atender o paciente no consultório, o psicólogo profissional se atende, né, com a evolução do paciente, o psicólogo profissional evolui, se desenvolve. Então é essa experiência de 22 anos de atendimento clínico de adultos que eu trago também para essas lives. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa live de número 50. Hoje nós vamos falar sobre esse investimento que nós fazemos no lado negativo, ou seja, um investimento que nós fazemos num lado que não vai trazer benefício nenhum, investimento que nós fazemos num lado que não vai dar retorno nenhum. Então, por que nós, né, o que é o investimento? Então, o tema da live, por que você investe no seu lado negativo? Por que você investe no seu lado negativo? Então, o investir, o que é? O investir é você colocar uma energia, é você colocar tempo, né? É você se deter naquilo, é você se fixar naquilo. Então, por que nós investimos num lado que não vai dar retorno nenhum? Né? Esse é o tema da live de hoje e é isso que eu quero conversar com vocês, né? E é interessante porque, assim, é claro que há dentro de nós um desejo de reconhecimento, nós queremos ser reconhecidos, mas aí quando há esse investimento no lado negativo, é uma ideia de ser reconhecido justamente pelo negativo, de ser reconhecido justamente por esse lado que não dá retorno nenhum, por esse lado que não traz evolução, por esse lado que não traz melhorias, né? Por esse lado que não há aprimoramento. Então é um lado que vai só tirar, né? Esse lado negativo ele é um lado que só tira, ele é um lado que só atrapalha, ele é um lado que só perturba. Então por que nós, por que a gente se detém nesse lado, né? Por que a gente gasta o nosso tempo, gasta a nossa energia? Então, você já imaginou, né? Se a gente pegasse todo esse tempo, toda essa energia, toda a nossa inteligência que nós colocamos nesse lado negativo, se a gente colocasse isso no lado positivo, ou seja, se a gente investisse nos nossos valores, se a gente investisse na nossa capacidade, se a gente investisse na melhoria, no aprimoramento, se a gente investisse na evolução, então ao investir no lado negativo, você está queimando a sua lenha ali, você está queimando a sua energia, você está queimando o seu tempo com algo que não vai te trazer retorno nenhum e muitas vezes pode até trazer prejuízos, danos, né? Então é sobre isso a live
E essa ideia de que eu vou ser visto, eu vou ser reconhecido justamente por esse lado negativo. Então, ao invés de eu buscar o reconhecimento, de eu buscar uma melhora, de eu buscar um certo sucesso, de eu buscar mais retorno, de eu buscar mais produtividade nesse lado positivo, nós acabamos investindo nesse lado negativo, que vai fazer com que a gente patine, que vai fazer com que a gente atrase, que vai fazer com que a gente demore, que vai fazer com que a gente fique paralisado, entravado na vida, né? Sem ação. Então, é um pouco assim, aquilo dos políticos antigos, né? O Paulo Maluf, aquela coisa toda. Falem mal, mas falem de mim, né? Falem mal, mas falem de mim. Então, eu vou ser visto, eu vou ser reconhecido, vão falar de mim, mas não vão falar de mim pelos meus valores, não vão falar de mim pela minha capacidade, não vão falar de mim pela minha inteligência, vão falar de mim por um lado negativo, que nós investimos. Nós investimos nesse lado negativo, nós cultivamos esse lado negativo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então é algo mais ou menos assim, é um investimento em ser pesado para o outro. Você investe em ser pesado para o outro, em ser mais trabalhoso. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou chato mesmo e eu vou ser chato mesmo, né? Então aquela coisa, eu vou ser trabalhoso mesmo. Então é esse investimento em ser pesado, em ser difícil. Você investe em ser difícil, você investe em ser trabalhoso. Por acreditar, no final da live eu vou trabalhar mais profundamente isso, por que nós fazemos isso. Mas é uma ideia de que assim eu vou ser visto, assim eu vou ter o outro comigo. Então há um desejo de reconhecimento, mas nós não buscamos a realização desse desejo de reconhecimento, desse desejo de ser visto, desse desejo de ser percebido, né? Esse desejo de ser notado, esse desejo de ser valorizado, de ser admirado. Então há esse desejo, mas quando nós vamos buscar a realização desse desejo, nós não buscamos pelo positivo, nós não buscamos por um investimento, por um esforço, uma dedicação nos nossos valores, naquilo que vai dar para nós um retorno efetivo. Nós investimos justamente no lado negativo, que não vai dar retorno nenhum, no lado negativo, que vai ser mais trabalhoso, que vai causar mais trepidação, mais perturbação, vai fazer mais barulho. É um lado mais barulhento e é um lado mais trabalhoso, é um lado mais pesado. Mas isso passa a ser, é uma inversão que nós fazemos, isso passa a ser mais valorizado, esse lado negativo, do que o investimento no lado positivo. Então, é algo mais ou menos assim, é como se você investe no lado negativo, vamos imaginar um filho diante dos pais, né? Então é o filho que fala assim, não, eu vou ser a ovelha negra mesmo, né? Eu vou ser a ovelha negra mesmo. Então existe aquele meu irmão, existe aquela minha irmã que é o que estuda, que é o que está no caminho certo ali, no caminho correto ali, mas você vai investir mais em ser aquele, né, que está mais fora do cabo, né? Em ser aquele que vai dar mais trabalho, em ser aquele que... então é uma ideia mais ou menos assim, se eu for mais problemático, né?
então os meus pais vão precisar dar mais assistência para mim, né? Eu vou ter mais os meus pais comigo. Então, se eu for mais doente, se eu for mais trabalhoso, se eu for aquele que não estuda, se eu for aquele que, né, se desvia dos caminhos, dos bons caminhos, então eu vou precisar mais dos meus pais, né? Então é aquela história do que se você investir nos seus recursos de independência, se você investir naquilo que você é forte, se você investir nos seus valores, se você se colocar de uma forma mais forte, se você se colocar de uma forma mais firme na vida, você não vai ter então essa tensão, você não vai ter esses vínculos que você acredita ter se você investir nesse lado negativo, se você investir nessa contramão. Porque no fundo é você se colocar um pouquinho na contramão, é você nadar contra a corrente. Tem um psicanalista que é o Erik Erikson. Esse psicanalista já falecido, esse psicanalista, ele tem uma teoria da nossa personalidade, da formação da nossa identidade, que ele faz um estudo, então, na fase da adolescência, que alguns adolescentes, no momento de fazer a formação da identidade, no momento deles formarem a sua identidade, eles vão buscar uma identidade negativa. Eles vão se identificar mais com o negativo, eles vão se identificar mais com o ruim, eles vão se identificar mais com aquilo com o bater de frente, eles vão se identificar mais não com aquilo que vai dar o resultado, não com aquilo que vai gerar um crescimento, que vai gerar uma evolução, mas com aquilo que vai atrapalhar, com aquilo que vai perturbar, com aquilo que vai colocar os pais numa espécie de sobressalto. Então ele faz essa identificação com o negativo, mas eu não queria pensar aqui com vocês na live, sempre eu faço um esforço para isso não ocorrer. Eu não queria pensar com vocês que vocês ficassem pensando assim, então o meu vizinho faz isso, então eu tenho aquele primo que faz isso. Eu queria sempre que vocês pensassem isso em vocês. É interessante isso, né? Quando eu estou fazendo palestra nos lugares, quando a palestra acaba, as pessoas né, algumas pessoas vêm conversar comigo. Então é interessante assim, tem gente que chega e fala assim, nossa André, gostei muito da sua palestra, queria muito que a minha esposa fizesse terapia com você. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, nossa André, gostei muito da sua palestra, queria muito que o meu filho fizesse terapia com você. Nossa André, gostei muito da sua palestra, tem um primo lá em Catanduva e tal, que eu queria muito que ele fizesse terapia com você. Então é interessante que as pessoas, quando elas escutam, né, algum curso, alguma palestra, alguma coisa, elas sempre estão pensando nos outros, né? E não é, o objetivo aqui da live não é que você pense nos outros, o objetivo da live é que você pense em você, que você perceba os momentos em que você faz essa identificação com o lado negativo. Os momentos em que você vai buscar essa identidade negativa. Né? E que a gente tente entender por que a gente faz isso, quais são as motivações internas, por que nós nos colocamos dessa forma e, inclusive, essa identificação pelo negativo nas doenças. Então você passa a se identificar mais como o problemático, não no sentido do problemático daquele que não estuda, daquele que usa drogas, mas o problemático no sentido do doente. Então você passa a se ver, você é aquele na família que é o doente. Então você vai estar sempre sendo levado em médicos, né? Você vai estar sempre tendo que tomar medicações fortíssimas, você vai estar sendo... Então você é o problemático, você é o fraco, você é o doente. Então essa identificação, essa identidade negativa que nós vamos buscando e essa identificação com o negativo, com o problemático,
É interessante num escritório, né, num escritório de advocacia, num escritório de contabilidade, num escritório administrativo, independente do tipo de escritório. Então é interessante que tem aquele funcionário que fala assim, não, eu sou difícil mesmo, né? Tem aquele funcionário que fala, eu sou difícil mesmo, e eu sou mesmo, eu questiono mesmo, eu dou trabalho mesmo. Então é esse investimento no negativo, e a pessoa vê nisso, ela faz essa inversão e vê nisso uma forma de reconhecimento. Então, ao invés de você buscar esse reconhecimento, é interessante a gente buscar, a gente ter, nós não podemos ser assim, escravos da busca do reconhecimento, né? Nossa, eu tenho que ser visto pelos outros, eu tenho que ser reconhecido pelos outros. Então, você ficar muito escravo disso, isso atrapalha. Mas a busca de um pouco da admiração dos outros, né? Você ser valorizado pelos outros, você ter um bom nome na sociedade, né? O seu nome ser reconhecido como um nome de valor, um nome de força. Então isso é interessante que você busque isso. Mas aí o que acontece? A pessoa, ao invés dela buscar isso através do positivo, ela vai buscar pelo negativo. Ela vai buscar usando drogas, ela vai buscar através desses caminhos errados, desses caminhos, né? Ela vai bater o carro. Então, é essa identidade negativa que nós acreditamos então que pelo negativo nós vamos ser vistos, nós vamos ser reconhecidos. E aí o que acontece? Qual é o problema da gente pensar assim? O que nós vamos deixando engavetado? O que nós não vamos usando? São os nossos valores, a nossa força, o que a gente tem de melhor. Sempre, senhores, sempre, isso é muito importante. O que é que nós desprezamos? O que é que nós atacamos? O que é que nós nós vamos agredir o quê? Né? Nós vamos denegrir o quê? Sempre o que há de melhor, o que tem mais brilho e o que é mais radiante dentro de nós. Né? Sempre é uma espécie de inveja por nós mesmos. Então sempre você vai fazer uma autossabotagem, aí as autossabotagens, né, senhores? Sempre você vai fazer uma autossabotagem com aquilo que é mais rico, com aquilo que tem mais brilho, com aquilo que é mais verdadeiro, que é mais intenso, que é mais radiante dentro de você. Então é justamente o aspecto da sua personalidade que vai dar a você mais resultado, que vai levá-lo a uma maior evolução, é justamente esse lado que é o mais denegrido, que é o mais atacado, que é o mais desprezado, que é o mais abandonado. Então isso é muito importante. Ninguém chuta cachorro morto, né? Ninguém vai ficar ali se debatendo com um saco de lixo, com aquilo que não tem valor. Nós vamos para cima do que tem valor em nós. Então, enquanto você está nessa identidade negativa, buscando essa identificação com o negativo, o que é que você está deixando engavetado e não usando? Você não usa o que você tem de mais rico, de mais valoroso na sua personalidade. Então, o Erik Erikson, já esse psicanalista, ele atentava para essa questão dessa busca, né? Ele fez um estudo bastante intenso dos adolescentes e ele então foi buscando esse conhecimento nesse sentido, né? Nesse momento da transição da infância para a vida adulta, que o adolescente vai começar a escolher os caminhos ali, ele pode então escolher essa identificação pelo negativo, e aí ele vai buscar o reconhecimento da sociedade, ele vai buscar o olhar dos pais sempre pelo negativo. Bom, quem estuda é o meu irmão, é a minha irmã, eu sou esse que não estuda.
eu sou esse que bato o carro, eu sou esse que uso drogas, né? Então você vai buscando esse comportamento mais desviante, né, que desvia. Só que eu não queria ficar só no adolescente problemático e tal, eu queria que a gente pensasse isso também em nós, nas nossas atitudes e no momento em que nós ficamos investindo nesse lado, que é um lado que não leva a evolução nenhuma, que não leva a crescimento nenhum, que são os momentos em que você fica ali investindo em coisas que não vão dar resultado nenhum, em coisas fúteis, em coisas superficiais, em coisas que não vão levá-lo a uma evolução e a um aprofundamento. Então, ao invés de você se afirmar pela força, ao invés de você se afirmar pelos valores, você acaba se colocando pelo negativo. Então você fica mais na inveja, você fica mais nas lamentações, você fica mais na crítica, nos ataques, você fica mais nos problemas. É interessante, né, nesses escritórios da vida, nos trabalhos em equipe, que tem aquele que é o crítico, né? Então, e esse crítico ele se defende dizendo assim, não, porque eu questiono mesmo, eu sou um questionador. Então ele vê nesse questionamento algo bom, sem perceber que esse questionamento nada mais é que uma censura tudo e não aceita nada, né? Censura tudo e não aceita nada, causando ali descompensa o clima emocional da equipe, né? Traz toda uma perturbação para a equipe e vê nisso algo bom. Vê nisso algo bom, porque assim ele é o centro das atenções, porque assim ele está sendo visto, ele está sendo percebido, porque assim ele tem um certo destaque. Então essa é uma busca, o desejo é sempre o mesmo, é o desejo do reconhecimento, é o desejo de ser admirado, é o desejo de ter um certo status social ali, mas nós podemos buscar a realização desse desejo de duas formas: pela forma positiva, que é a forma que vai trazer resultado, que vai trazer produtividade, mas nós também podemos buscar pela forma negativa, que é que vai nos deixar estagnados, sem evolução, sem crescimento. Então essa atitude que vai levar a um certo prejuízo também dos outros, você precisa perceber que o maior prejudicado de toda essa história é você, quem está praticando, né, essa identidade negativa, quem está praticando essa atitude negativa, essa identificação com o negativo, é o maior prejudicado da história. Claro que essa equipe se prejudica, claro que isso atrapalha os vínculos de trabalho, os vínculos familiares, mas o maior prejudicado dessa história é a pessoa que está nesse funcionamento de acreditar que essa identificação com o negativo é uma coisa boa, que é algo que vai trazer algum tipo de retorno. Então é aquela coisa assim de ser o vagabundo. Então, né, pensando um pouco dentro da adolescência, é aquela coisa, eu sou o vagabundo mesmo, eu sou o que não estuda mesmo, né? Eu sou a ovelha negra. Tem pessoas que falam isso com um orgulho muito grande. Eu sou a ovelha negra, né? Eu não me encaixo nesses esquemas, eu sou a ovelha negra. Então, de ver nesse desencaixe desse negativo, de ver uma coisa boa, de ver algo como se fosse algo que fosse trazer ali, então, esse reconhecimento, né? Então, isso é uma inversão. Enquanto a pessoa ficar nesse funcionamento, ela fica estagnada, ela fica paralisada na vida, sem evoluir e sem crescimento. Então é a busca da atenção dos outros por esta forma negativa de funcionamento. Então você vai se colocar como para ser o chato, você vai se colocar para ser o problemático, você vai se colocar para ser o doente, você vai se colocar para ser o questionador. Então é esse funcionamento
que atrapalha, né? Então, enquanto você está nessa identidade negativa, se identificando com esse lado negativo e investindo nesse lado negativo, você não desenvolve os seus recursos de independência. Enquanto você ficar cultivando, enquanto você ficar investindo, enquanto você gastar a sua energia, o seu tempo nesse lado negativo, você não desenvolve os seus recursos de independência. Então, será que tem aí uma certa confusão que nós fazemos? Será que então há algum tipo de concepção interna, de crença interna, de fantasia interna que passa a olhar a evolução, né? Que passa a olhar a independência, você se fortalecer, você se desenvolver do ponto de vista individual? Será que há alguma ideia de que isso seria prejudicial, algum tipo de inversão que nós fazemos internamente, que vai ver nessa independência, que vai ver nesse desenvolvimento pessoal, nesse fortalecimento pessoal, alguma espécie de algo ruim, né? Então, com certeza tem alguma inversão que nós fazemos dentro de nós, na nossa fantasia, nas nossas crenças, que nós vamos ver esse desenvolvimento da nossa independência como algo ruim. Então, veja só a confusão, né? Então, se eu ficar mais fraco, se eu ficar mais... se eu não desenvolver os meus recursos de independência, se eu não evoluir, se eu não crescer, se eu não me desenvolver, se eu ficar mais dependente, eu vou ter mais os outros, eu vou ser mais amado. Então é aquela velha história da gente ver na dependência um afeto, né? Da gente ver na dependência uma espécie de força, e da gente ver no forte, então nesse que busca a independência, nesse que busca o desenvolvimento dos seus recursos de independência, nesse que busca a evolução, uma certa frieza. Esse é frio, né? Então o filho que estuda e que sai de casa, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, e ele criou recursos de independência e saiu de casa, então há uma certa confusão disso, né? Então ele não está rompendo, ao sair de casa, ele não está rompendo com o pai, com a mãe, ele não está rompendo com os seus vínculos afetivos, ele está rompendo com os seus vínculos de dependência. Então veja, você investir no negativo, você investir naquilo que não vai levá-lo a uma evolução, é uma forma de você se deixar preso em vínculos de dependência. Só que nós fazemos muito essa confusão, o brasileiro principalmente faz muito essa confusão, de ver na dependência um afeto. Então, se eu sou esse funcionário mais problemático, se eu preciso, né, se o chefe passa uma vez só na mesa dos outros, mas na minha mesa ele precisa passar 10 vezes, então significa que eu tenho uma importância maior para esse chefe. Então, é interessante isso. Queria conversar isso com vocês, porque assim, existe uma dimensão do trabalho, existe vamos dizer assim, duas dimensões na vida, né? Uma dimensão afetiva e uma outra dimensão que é uma dimensão solitária, né? A vida ela tem dois lados. Ela tem um lado afetivo e ela tem um lado solitário. O que é esse lado solitário? Esse lado solitário é o seguinte: quando um arquiteto ele está debruçado sobre o seu projeto para fazer ali, né, o projeto de uma casa, quando ele está focado naquilo, por mais que ele esteja num escritório, e esse escritório está cheio ali, ele tem uma equipe, a partir do momento que o arquiteto pegou esse projeto para fazer, tem um momento, um momento do trabalho que é o arquiteto e o seu projeto só. Não há mais ninguém ali. É o arquiteto e o seu projeto. É o advogado e o seu processo.
É o médico debruçado ali na cirurgia do seu paciente. Então, essa dimensão do trabalho, essa dimensão, vamos dizer assim, da evolução, do desenvolvimento da nossa individualidade, ela é solitária. Ah, mas André, eu trabalho em equipe, eu estou o tempo inteiro conversando com os meus colaboradores, eu estou num ambiente que as pessoas estão conversando, tem barulho, verdade. Mas o momento que você pegar o seu trabalho para fazer é você e o seu trabalho. Então essa é uma dimensão solitária da vida. Então quando nós estamos realmente engajados com a nossa vida, com a nossa evolução, com o desenvolvimento da nossa individualidade, quando nós realmente estamos dirigindo a nossa própria vida, assumindo o protagonismo da nossa própria vida, fazendo as escolhas, tomando as decisões para a nossa evolução, este momento é um momento solitário. Ah, mas o que significa isso? Significa que os meus filhos não são importantes para mim? Significa que a minha esposa não é importante para mim? Significa que os meus irmãos não são importantes para mim? Significa que os meus pais não são importantes para mim? Claro que não. Claro que não. Toda essa dimensão afetiva da sua vida continua existindo. Você continua amando as pessoas que você ama e as pessoas que você ama continuam amando você. Isso não acaba. Mas existe uma dimensão da vida que é uma dimensão solitária, que é no momento em que nós estamos mais engajados, mais envolvidos com a nossa evolução. Então tudo bem, você está ali dentro de um casamento, você tem ali, sei lá, 3, 4, 5 filhos, então você tem esses vínculos de afeto. Mas a partir do momento que você entrou no seu trabalho, que você está ali engajado, né, e envolvido com aquela produtividade, é você com o seu trabalho. Então, essa dimensão solitária, ela pode ser vista, ela pode ser encarada, ela pode ser sentida como um certo abandono, como uma vulnerabilidade. Então, nesse momento em que a pessoa está mais crescendo, em que ela está mais evoluindo, ela fala assim, nossa, mas eu tô sozinho. E é verdade mesmo. Nesse momento você está sozinho. Só que não significa que você perdeu esses vínculos de afeto na sua vida. Esses vínculos de afeto continuam existindo. Então, por essa confusão, a pessoa pode adotar a estratégia de não investir na sua evolução e de investir mais, ao invés de investir nos recursos de independência, de desenvolver esses recursos de independência, que vai te dar mais autonomia, que vai te dar mais liberdade, a pessoa investe nada contra a corrente e vai buscando essa identidade negativa, ela vai se identificando mais com as doenças, ela vai se identificando mais com os problemas, ela vai investindo naquilo que não vai dar retorno nenhum. E veja, esse lado negativo, ele dá trabalho, ele dá muito trabalho. Por exemplo, vamos imaginar a droga. A droga, vamos imaginar a cocaína. A cocaína, ela é cara, né? Para você. E outra coisa, você precisa ir atrás da cocaína. Né? Então você tem que ir lá, você tem que pegar o seu carro, você tem que ter o dinheiro para comprar lá a cocaína. Aí você tem que se enfiar num bairro que muitas vezes é um bairro perigoso. Você tem que buscar isso num traficante que está escondido lá perto do rio e não sei o que. Aí você se coloca em perigo, você ataca a sua saúde. Né? Então, toda essa questão do lado negativo, ele é trabalhoso, ele dá muito trabalho. Só que esse trabalho você paga o preço. Esse trabalho, né, todo esse trabalho do negativo, você paga o preço. Mas você não paga o preço do trabalho da evolução. Aí não. Olha o que nós fazemos, né? Então, o preço do investimento no negativo, nós pagamos. Mas o preço do esforço, né, da dedicação para o positivo, esse nós não pagamos esse preço. Justamente pelo fato desse lado positivo nos levar à evolução, nos levar a um crescimento, nos levar a uma melhora, né?
vai nos dar recursos de independência, vai nos dar recursos de autonomia. Por exemplo, jogos, né? Hoje em dia é muito comum essa compulsão por jogos. Dependendo do jogo que a pessoa é viciada ali, a pessoa sai transtornada do jogo. Ela sai transtornada, porque é um jogo, ela fica tão absorvida no jogo, ela passa tantas horas ali, e é um jogo de uma competitividade tão grande, então ela fica tão imersa naquilo, então é um esforço imenso, e você tem que então fazer os treinamentos, você tem que apurar as técnicas para você ser vencedor ali naquele jogo. Então é uma série de investimentos, você paga um preço caro para jogar esse jogo, e isso traz um desgaste, isso traz um estresse imenso. Então esse preço do negativo a pessoa paga, mas nós não pagamos o preço do positivo. Então veja que interessante, né? Esse lado negativo, que é um lado, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu não vou para esse lado positivo, porque ele vai ser trabalhoso, ele vai exigir muito de mim. Então se eu for abrir esse livro para ler, vai ser demorado, é um livro muito grosso, é um livro difícil. Então eu nem vou abrir o livro para ler, eu nem vou aprender outra língua, porque aprender inglês é muito difícil, então eu nem vou investir nisso, porque... Então esse lado do esforço do positivo, nós não pagamos o preço. Mas o lado do esforço do negativo, esse nós pagamos. Gasta o nosso tempo, gasta o nosso dinheiro, envolve muita energia colocada naquilo, estressa, né, desgasta, mas esse preço nós pagamos. Mas o preço do lado do positivo nós não pagamos. Então olha as estratégias de autossabotagem que nós praticamos, né? Então é um nadar contra a corrente mesmo, e é por isso também que nos vínculos, os vínculos que vão nos levar, esses vínculos do lado positivo, que vão nos levar a um aprimoramento, a uma melhora, a uma evolução, nós fazemos sempre a estratégia fundamental da autossabotagem. Qual é a estratégia fundamental que nós adotamos da autossabotagem? É a quebra nos vínculos que estão sendo bons para nós, né? Nós quebramos os vínculos bons para nós. Nós quebramos a continuidade dos vínculos que estão dando resultado para nós. Nós temos que parar. O que você vai parar na vida? Você vai parar o que não está dando certo. Você vai parar o que está errado. Você vai parar o que está te prejudicando. Só que o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós paramos o que está dando certo. Nós paramos o que está promovendo a nossa evolução. Nós paramos o que está desenvolvendo nossos recursos de independência. Então, olha como nós somos, né, senhores? E é claro que esse lado negativo da droga, do jogo, de você ser ali a ovelha negra, de você ser o doente. Então, esse lado negativo é o que está sempre aprontando alguma coisa, né? Na família tem sempre isso, tem sempre um que está sempre aprontando alguma coisa. Então é o que bate o carro, é o que está sempre causando algo, né? As pessoas até falam, aquele ali está sempre causando algo. Então, por uma identificação com essa identidade negativa, com esse lado negativo. Então, isso, é claro que isso traz um certo gozo, isso traz um certo prazer nesse funcionamento. Então é um funcionamento patológico que quando nós estamos nesse funcionamento, isso traz para nós um certo gozo nisso, um certo prazer, mas é claro que isso nos prejudica muito, isso nos atrapalha muito, então nós temos que perceber que é um prazer, que é um gozo que na verdade não é uma satisfação efetiva da promoção da minha própria evolução, né? Então, essa identidade, a busca dessa identidade pelo negativo, é aquilo que eu venho falando para vocês da pessoa se constituir
e se construir, e se tomar, e se ver só na falta, só na falha, só no problema, só onde ela erra, né? Então você vai construindo essa identidade negativa, você vai se tomando só onde você falha, onde você erra, né? E aí então esse lado positivo, que é o lado que vai te levar a uma evolução, que é o lado da sua força, que é o lado dos seus valores, você vai deixando isso engavetado sem utilizar, né? E é claro que isso pode ser levado para os relacionamentos. De que forma? Você vai escolher como parceiro e como parceira a ovelha negra, o homem problemático. Então, aí você, ao invés de você buscar uma pessoa que vai construir com você projetos de futuro, você vai buscar uma pessoa que é a pessoa problemática, que é a pessoa patológica, que é a pessoa que vai dar um trabalho imenso, que é a pessoa que vai criar um peso imenso, ela vai precisar ser carregada por você na vida. Então, é essa identificação pelo negativo e a ideia de que esse homem ou essa mulher mais problemática, mais complicado, mais patológico, é o mais afetivo, né? Essa ideia dessa pessoa que vai ser mais dependente de você, ela será mais afetiva. Com essa pessoa eu vou fazer um vínculo, com essa pessoa eu vou fazer um vínculo, efetivo, com essa pessoa eu não serei abandonado, com essa pessoa eu vou ficar vinculado até o final da vida. Então a ideia de ver nesse problema, nesse lado negativo, de ver nisso um vínculo, de ver nisso uma parceria, de ver nisso uma intimidade, o que não é, né? A Ana Carolina aqui está perguntando se seria uma autossabotagem. Sem dúvida nenhuma. Nós somos reis, né? Nós somos reis e rainhas da autossabotagem. Nós vamos em cima do que há de mais rico, do que há de mais valoroso, do que há de mais radiante dentro de nós, né? Sempre é esse movimento que nós fazemos, é uma espécie de inveja por nós mesmos. E é claro que isso pode vir de mensagens erradas do passado, coisas que a mãe falou, coisas que o pai falou. Então, é o que eu sempre falo aqui, o vizinho pode xingar o seu filho, não tem nenhum problema se o vizinho xingar o seu filho, o vizinho chamar o seu filho de burro, de vagabundo, de idiota, falar que ele é um incapaz, que ele não vai ter futuro nenhum na vida. Se o seu vizinho xingar o seu filho, não tem problema nenhum, o problema é se você xingar o seu filho, Aí isso atrapalha. Se você passar para o seu filho mensagens erradas, né? Esse aí não tem cabeça para matemática, esse aí não tem cabeça para o estudo, esse aí é cabeça fraca. Então, se o meu pai está dizendo isso, se a minha mãe está dizendo isso, então é porque é verdade, né? Se o vizinho estivesse falando isso, eu não ia dar a menor importância. Mas como é o meu pai que está falando que eu sou cabeça fraca, como é a minha mãe que está falando que eu sou cabeça fraca, ou às vezes um sentimento ali em relação ao filho de que aquele filho é fraco, de que aquele filho é doente, de que aquele filho é problemático. Então isso que os pais sentem, eles vão passando para os filhos em mensagens erradas, distorcidas. Então isso não é real. Mas essas mensagens, mesmo sendo falsas, elas vão sendo veiculadas e o filho vai sentindo isso, vai interiorizando isso e passa a acreditar nessas crenças, né? Passa a acreditar nessas fantasias. E isso, então, atrapalha muito, né? Uma mãe dizer para uma filha, você nunca vai arrumar um namorado na vida, né? Nenhum homem vai te querer. Então, isso são mensagens muito fortes, né? Uma mãe dizer que a menstruação da filha tem um odor ruim, fede. Então isso são mensagens erradas, né? Que vão sendo veiculadas ali
E o filho então vai interiorizando isso e vai se identificando com essa identidade negativa, ao invés dele buscar os valores e a capacidade que ele tem dentro dele para evoluir e para crescer. Porque você pode ter dentro de você inúmeros valores, inúmeros talentos, mas você precisa colocar isso em ação, né? E você só consegue colocar isso em ação se você tiver consciência desses valores. Então, se você está identificado com essa identidade negativa, com esse lado negativo, então você não vai ter consciência dos seus valores e, consequentemente, você não vai conseguir desfrutar desses valores, né? Então é importante tudo isso, essa questão desse lado solitário da vida, essas duas dimensões da vida, a dimensão afetiva e a dimensão solitária. Nós precisamos fazer as pazes com essa dimensão solitária e não pensar que no momento que eu estou mais engajado com a minha evolução, é um momento que eu estou abandonando os meus vínculos, é um momento que eu estou virando as costas para as pessoas queridas da minha vida. Isso não é verdade, né? Nós temos dois lados da vida e esses dois lados precisam ser cultivados, precisam ser investidos. O lado da evolução, do crescimento da individualidade e o lado dos vínculos afetivos, né? Do dar e receber afeto, da troca, da intimidade dos vínculos afetivos, que é uma dimensão também que nós precisamos na vida. Então esses dois lados da vida precisam caminhar juntos e os dois precisam de investimento, mas nós temos essa tendência de acreditar que se eu estou mais engajado na minha evolução, eu vou ser então uma péssima mãe com os meus filhos, eu vou ser um péssimo pai com os meus filhos, eu vou virar as costas pro meu casamento, e isso não é verdade, né? Uma pessoa que faz bem uma evolução da sua individualidade, ela também vai ter condições de construir vínculos afetivos sólidos, profundos, verdadeiros, duradouros, né? Então é essa confusão que nós fazemos de ver na dependência um afeto, de ver na dependência algo bom. Na dependência eu tenho os outros comigo, na dependência eu sou mais cuidado, na dependência eu sou mais visto. Então isso vai levando a essa identificação com o negativo e a ideia de que o fraquinho, né, a pessoa mais fraquinha, ela é a mais boazinha, ela é a mais afetiva, né? A ideia de que o pobre vai adentrar no reino dos céus, né? Então eu não posso ser rico, eu não posso desenvolver as minhas potencialidades de evolução, de crescimento, porque o fraquinho, né, o primitivo, o precário é que é o bonzinho, é que é o afetivo. Então são essas confusões, são essas fantasias que nós vamos criando e que vão levando a essa identificação com o negativo. Senhores, era isso. Aqui a Ana Carolina está perguntando como quebrar esse ciclo negativo. Sempre o remedinho, a história do remedinho, né? O paciente pergunta para mim, André, mas não tem um remedinho? Não tem, né? O remedinho qual é? Sempre o remédio que nós temos é a consciência. Porque conhecendo nós transformamos, né? Então nós temos que conscientizar isso e conscientizando nós transformamos. Conhecendo nós construímos coisas diferentes, coisas novas, sempre pela consciência, sempre pelo conhecimento. Lembrando que a consciência não é só intelecto, que a consciência é razão e sentimento. Então nós temos que sentir para conhecer e transformar. Gente, era isso. Obrigado aí pela presença de vocês nesse período. 50 lives, senhores, e vamos continuar com tudo isso, tá bem? Um prazer estar aqui com vocês e vamos para as próximas 50, tá bem? Um bom domingo a todos, grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.